rapidinho, já estamos de volta e no programa de hoje nosso assunto é obesidade e desnutrição. E eu quero aproveitar o tema do programa para falarmos sobre o Dia Mundial da Obesidade. Para você que nos acompanha ao vivo, a data será lembrada amanhã, no dia 4 de março. Até 2019, o dia dedicado ao assunto era 11 de outubro. Aqui no Brasil, a iniciativa é coordenada pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. E neste ano, o foco será a tolerância zero para o estigma do peso. Para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo o médico Mauro Giacomi e a nutricionista Caroline Possato. Para a nossa conversa ficar ainda melhor, eu estou esperando a sua participação. Nosso WhatsApp é o 31 99642 8473. Gente, e nós encerramos a primeira etapa do programa falando sobre essa questão da genética, né, da obesidade. Me veio um assunto que eu não sei se tem muita relação, mas, por exemplo, depois de casadas, as pessoas costumam engordar. Essa questão da obesidade também, como que é esse fator, né, da obesidade? Ele já está na pessoa, como o doutor falou, que existem causas hereditárias, né? Ou é uma coisa adquirida? Como lidar com essa obesidade também no desenvolvimento da família? Essa possibilidade. Acho que é por essa mudança do comportamento, né? Saiu da casa dos pais, normalmente lá você tinha uma comida já preparada, e aí você vai ter que preparar. Eu brinco assim, ninguém quer ir na cozinha descascar um abacaxi ou partir uma abóbora para cozinhar, né? A maioria das pessoas querem a facilidade da comida pronta. Uhum. E hoje a gente tem uma gama muito grande, né? Se imaginar que você compra um hambúrguer pronto, que você pode só descongelar, né? E isso, tem pessoas que não ligam para isso, porque a qualidade, não só nutricional, mas o paladar é muito diferente, né? Sim. Mas assim, eu acho que vai por essa questão dessa mudança de comportamento, às vezes inclui eventos sociais, aí sai mais, né? Ir ao cinema. Recebe os amigos em casa, porque é tudo novidade, tem que apresentar, né? Então, acaba que tudo envolve alimentação hoje, né? O social envolve muito alimentação. A gente comemora na mesa tudo, Sim. né? Natal. E é gostoso, né? Acho que a gente não tem que deixar de fazer isso, mas é ficar mais atento à alimentação, né? A gente cada vez tem feito isso mais de forma automática. Eu acho que isso que no meu ver, isso é o grande perigo da questão do peso. Ok. A gente tinha falado a respeito dessa carência nutricional e da ingestão dos multiprocessados e tudo, mas aí eu vi um conceito que eu gostaria que vocês conversassem a respeito: dupla má nutrição, que é uma questão que atinge 20% das pessoas que estão acima do peso, 30% das crianças com menos de 4 anos que não estão crescendo adequadamente e 20% das mulheres são classificadas como magra. O que significa, então, essa dupla má nutrição hoje, que é um fator presente na nossa população? Então, esses casos são aquelas pessoas que, em geral, elas têm carências, além de proteicos calóricos, também de fatores como vitaminas, minerais, etc. e tal, e acaba desencadeando uma série de doenças, né? Como anemia, às vezes problemas de pele, cabelo, e no final esses problemas vão se intrincar e a pessoa, muitas vezes, ela precisa de um cuidado nutricional tão grande de uma equipe quanto o oposto, que é uma pessoa que é obesa e tem excesso de peso. Então, essa carência nutricional ela pode existir e está relacionada também com essa dieta pobre em variedade, né? Ou seja, pequena variação de alimento e, às vezes, comer um tipo de coisa só, e só o que gosta, né? O que foi mostrado para ela que tem muito sabor, mas, às vezes, não tem qualidade nutricional. E é uma questão que a gente vê hoje, independentemente da classe social, né? Porque se fazer aquela ligação, a desnutrição, quem não tem o que comer. E a obesidade, quem tem excesso. Mas hoje não necessariamente por causa disso, até em função de uma questão financeira, né? Essas comidas são muito baratas. São muito baratas. E, em geral, hoje em dia, logicamente que ainda existe, né? Nós não podemos negar, mas é muito menos comum ter fome mesmo, né? Ou seja, ter carência de qualquer tipo de alimento.
pelo motivo que você mesmo falou, que essas comidas são muito baratas, né? Mas, em geral, existe uma fome de qualidade nutricional, né? Então, ou seja, essas pessoas, elas não têm acesso à alimentação de qualidade. Então, muitas vezes, elas, digamos assim, a cesta básica dela não é muito variada a ponto de trazer tudo que ela precisa em termos de saúde, né? Ao contrário, o senhor falou aí de algumas gerações anteriores que tinham acesso a isso, os nossos avós, por exemplo, plantavam isso em casa. A gente hoje não tem tempo, não tem espaço, né? E hoje, por exemplo, os alimentos orgânicos ficaram absurdamente caros. Se parar para pensar, é uma coisa relativamente, entre aspas, simples de fazer, né? Mas é tão difícil produzir e trazer para a vida moderna isso que acaba o preço subindo, né? Verdade. É muito louco. E assim, temos uma pergunta da Aline que ela quer saber, o senhor pode responder, você também, se quiser complementar, fique à vontade. A diferença de sobrepeso para obesidade. Sim. Olha, essa classificação ela é baseada na maneira mais fácil que nós temos para medir o excesso de peso, né? Que é a relação entre peso e altura. Existe uma fórmula chamada índice de massa corpórea, ou índice de massa corporal, que é o famoso IMC, em que nós pegamos o peso da pessoa e dividimos pelo quadrado da altura. Então, hoje em dia tem muitos aplicativos e em sites de busca também você consegue calcular inserindo esses dois dados, peso e altura. Então, quando nós falamos que a pessoa está com um numeral que der nessa continha até 15, ela está de baixo peso. Entre 15 e 25, ela vai estar com peso ideal, tá certo? De 25 a 30, em nível de sobrepeso. E acima de 30, como obesidade, e aí tem obesidade leve, moderada e obesidade severa ou grave, ou como as pessoas denominam, mórbida, né? Então, essa classificação, ela é uma maneira dos profissionais de saúde agruparem aonde que a pessoa está inserida, né? Mas, obviamente, que não é um rótulo. O indivíduo que suspeita que ele está com sobrepeso ou obesidade, ele deve ir ao médico. Existem outros parâmetros para serem aferidos, como percentual de gordura, a proporção de massa magra que a pessoa tem, né? E algumas vezes analisar o perfil familiar da pessoa, ou seja, às vezes ele é mais fortinho mesmo e isso dá peso para a pessoa e ela não é tão obesa quanto está na tabela. Né? Mas basicamente é uma classificação para o profissional de saúde e para o paciente se orientar. Quer complementar? Outra medida usada muito no consultório é a medição da circunferência da cintura, que é uma medida simples que dá para a gente avaliar. O grau dessa gordura, se é uma gordura mais subcutânea, visceral, que é a mais perigosa e que tende a levar essas comorbidades, né? Então, isso também ajuda a fazer essa diferenciação no nível populacional, nível que a gente faz no consultório, se às vezes a pessoa não pode fazer um exame mais específico, né? A cintura já diz muito. E aí, a cintura é mais fidedigna, no caso, do que o IMC, seria? Ou também depende de outros fatores? A associação dos dois, né? Acho que não descarta o outro, não. Porque tem que levar em conta a constituição da pessoa. A massa óssea também. Então, a gente, no consultório, a gente consegue averiguar isso, né? Pegando os dados anteriores, se teve ganho de peso recente. Então, é bem individual. Não tem como generalizar. Por exemplo, a pessoa que, de um modo geral, tem um corpo aceitável, digamos assim, mas ela tem essa barriga, né? Às vezes, porque tem gente que concentra mais, às vezes, nessa região abdominal. Então, essa pessoa deve ter uma atenção maior. Sim, um tipo de gordura androide, né? Que é aquela gordura mais central. Membro superior e inferior mais fino. E aquela gordura mais central, é a gordura mais perigosa. Sim. Em geral, essa gordura, ela aparenta assim, aumenta a circunferência abdominal, mas a gente tem que lembrar que o que está dentro do abdômen, do tórax, né, são órgãos vitais. E o acúmulo de gordura nessa região, em geral, essa gordura, além de depositar assim, dentro do abdômen, assim, de maneira em órgãos para depositar o excesso de gordura, ela também vai ser colocada ali, por exemplo, no coração, no fígado, e isso vai repercutir mais na saúde do indivíduo. Então, a chance dele desenvolver aterosclerose, né, doença vascular, ela aumenta muito, né?
Então, a gente costuma falar que é o pior tipo de obesidade, a obesidade central ou abdominal, né? Então, esse paciente ele tem que se cuidar tanto quanto um paciente que é obeso por inteiro, tá certo? E quando a gente fala isso, a gente fala no mesmo grau de preocupação ou de atenção para homens e mulheres ou isso varia até por questões hormonais? Não, a gordura abdominal, para ambos os sexos, ela é ruim, né? O que tem de diferença é que, em geral, os percentuais de gordura femininos, eles são um pouquinho maiores mesmo, inclusive nas tabelas de normalidade. Então, às vezes, um percentual de gordura que para o homem seria um excesso, para a mulher ele é considerado normal, porque o corpo feminino, em geral, ele tem uma tendência a depositar mais gordura no quadril, né, etc. e tal. Então, o percentual de gordura também muda dependendo do sexo, tá? Uhum. Aí, o paciente, ele vai ir ao profissional e o profissional identifica se está normal ou não. Tá certo. Algum cuidado com a alimentação, essa relação alimentação-obesidade, por exemplo, para as mulheres na menopausa, porque isso também tem uma variação hormonal que afeta o peso diretamente. A mulher no climatério, menopausa, já começa a ter um padrão de acúmulo de gordura diferente, mais visceral, essa gordura central. Então, há cuidados específicos, sim. Então, se ela não faz atividade física, é bom estimular uma atividade física. Outra coisa da vida moderna é isso, a gente cada vez menos pratica, né, atividade física. Uhum. Nossas atividades profissionais são todas sentadas no computador, sentadas na mesa, na frente do computador. Então, estimular a atividade física e uma alimentação de uma forma geral mais rica em alimentos minimamente processados. Tá certo. Daqui a pouquinho a gente vai entender melhor o que são esses alimentos minimamente processados e tudo mais. Daqui a pouquinho. De bem com você vai para mais um intervalo, mas eu garanto que é rapidinho, fique com a gente.